Existem muitas profecias na Bíblia e boa parte da nossa fé está baseada exatamente nessas profecias. A pergunta que eu tenho é: como é que os profetas chegavam a esse nível? Como é que eles chegavam a escutar a palavra de Deus? E o que isso tem a ver com você? Ou seja, será que um ser humano pode chegar nesse nível hoje em dia? A gente também tem como se elevar cada vez mais? Tem alguma técnica especial que a gente possa fazer para conseguir um tipo de elevação e que esse modelo dos profetas seja relevante para a gente? A resposta surpreendente é que sim, existem técnicas, existem coisas que podem e devem ser estudadas por todo ser humano para ele conseguir essa elevação espiritual, uma proximidade com Deus muito maior. E eu já vou falar algo desde o princípio: se você está buscando exatamente essa clareza, essa proximidade com Deus, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você que está querendo muito mais da sua vida, muito mais clareza, ordem e proximidade de Deus. Os profetas, nós sabemos que eles tinham níveis muito elevados e faziam técnicas para se elevar também em momentos especiais e chegar nesse nível de proximidade com Deus a ponto deles conseguirem, vamos falar dessa forma, escutar a frequência altíssima que está na palavra de Deus. Deus, ele se comunica com a humanidade, só que ele se comunica de uma forma muito elevada. Então, se uma pessoa está num nível baixo, ela não consegue ouvir a voz de Deus. É claro que Deus, ele escreveu a Bíblia e cada um de nós pode e deve estudar ela. Por outro lado, Deus por muitas vezes escolhe algumas pessoas que se elevam e eles têm essa capacidade de captar a mensagem divina. Como era feito isso? Um exemplo fantástico a gente tem no Talmud. O Talmud conta pra gente que os profetas, antes de fazerem suas orações, suas preces, eles passavam 1 hora de preparação. É curioso que está escrito assim: eles se preparavam 1 hora antes de fazer as suas preces, por 1 hora faziam suas orações, suas preces, e depois eles precisavam de mais 1 hora para depois seguir o seu dia a dia. Essa última hora, ela é muito curiosa. Eu entendo preparação, eu entendo a hora da oração, mas o que era feito depois? Se você entender o que era feito depois, ou por que era necessário 1 hora depois, você vai entender o que era feito antes, por que era feito antes e o mesmo momento da prece. Vamos entender isso aqui melhor. O que acontecia era o seguinte: o que é 1 hora de preparação? A gente não está falando agora preparação do corpo, a nível de se limpar, se lavar, fazer suas necessidades, se vestir. Não, isso está fora da 1 hora. Durante 1 hora, eles meditavam. Eles chegavam num nível de se abstrair muito de tudo que está acontecendo em sua volta. Essas pessoas muito especiais, elas conseguiam neutralizar muitas vezes os seus pensamentos para ficar focados completamente, naquele caso, em Deus. Eu quero agora me conectar. E eles faziam a técnica da meditação para conseguir chegar nisso, nesse nível de concentração tão alto que a mente ficava limpa, mesmo as emoções, os seus corações, os seus sentimentos, eles também precisavam estar neutralizados, porque se a pessoa estava com um sentimento de muita raiva, de muito orgulho, mesmo sentimentos positivos, de muito amor ao seu filho, de muito carinho pela sua esposa, então eu não estou conseguindo, nesse momento, mesmo que é algo positivo, me direcionar para aquilo que eu quero alcançar. Então eles neutralizavam, eles conseguiam chegar num nível de elevação que os pensamentos, eles estão quase inexistentes, estão focados em um tema só. As emoções também foram subtraídas. Além disso, mesmo a sensação física do corpo, ela já não é mais importante. Não é mais importante, ou seja, o corpo agora, ele chega num nível de que ele está anulado. Ele não é importante e a pessoa não é que ele vai simplesmente suprimir seus desejos. Nesse momento, ele não tem necessidade de desejos nenhum, porque
todo o seu ser está voltado para outra coisa. Então eles chegavam num nível de profundidade, de elevação tão alto, que eles assim se preparavam para se comunicar com Deus. As preces, as orações dos profetas, de sábios muito elevadas, não era simplesmente começar falando com Deus do nível que a gente está. Então, por isso eles se preparavam durante 1 hora, era o tempo que levava naquela época para essas pessoas tão elevadas. Elas também buscavam vir a partir de um estado de espírito positivo, não de tristeza, e dessa forma elas iam rezar, dessa forma elas iam orar. Então eles já chegavam na oração num nível muito, muito alto. A própria oração era também usada como uma forma de meditação e elevação. Era utilizada de uma forma que você subia 4 níveis. Você subia um primeiro nível de manifestação de Deus pequena, depois você sentia a manifestação de Deus maior, terceiro nível muito maior, até você chegar num 4º nível. Isso está ligado com o conceito de mundos espirituais. Muitas pessoas não entendem isso corretamente. A pessoa que quer entender muito melhor os conceitos místicos e espirituais, aqui também eu deixo o link para você, porque isso é muito importante na sua vida. Então eles chegavam, de subir do mundo da ação, da formação, da criação e da emanação. Só que o que acontece agora? Você está num nível tão profundo que daqui a pouco você precisa voltar e pegar seu filho, levar ele para a escola, você precisa tomar café da manhã ou almoçar e trabalhar. Então havia necessidade da terceira hora. A terceira hora é exatamente o momento em que eles suavemente faziam a sua descida. Por isso que no livro de orações judaico, que é o Sidur, que é considerado o livro que tem mais segredos místicos de todos os livros místicos, ele é construído de uma forma exatamente para você ir subindo, crescendo cada vez mais e depois suavemente fazendo a descida para você voltar a poder funcionar nesse mundo que a gente tem, porque nós, no final das contas, não temos somente espírito. A gente tem a alma, mas a gente também tem o corpo, a gente tem a necessidade de ter sustento. Então os profetas utilizavam mais do que tudo essa capacidade de meditação para conseguir se elevar. E como é que era feita então na prática essa meditação e como a gente pode usar? Na verdade, existem 2 métodos interessantes, que a gente sabe que no judaísmo existe tradição oral, por isso boa parte do tema da meditação é passado oralmente, mas eu tenho uma surpresa para te falar. Existe um livro de cerca de 200 anos atrás que ele foi recentemente revelado. E ele traz essas 2 técnicas fantásticas de meditação, são 2 técnicas diferentes, até são comparadas, que eu vou estar te trazendo agora para você entender como você pode aplicar isso na sua vida e até onde você pode alcançar níveis de elevação, o que isso pode realmente trazer de benefícios para a sua vida física, emocional e espiritual. Então vamos lá. A primeira técnica que a gente tem, ela é mais conhecida, é a técnica da pessoa pegar um tempo, se ela consegue ter um tempo fixo, é muito melhor. Por quê? Porque o seu ser, ele acaba se acostumando com isso. Eu tenho um tempo de mais tranquilidade. A pessoa já fica condicionada nesse tipo a buscar uma elevação, buscar uma concentração. Ela realmente consegue se desconectar de muito do que acontece à sua volta. Ótimo. O segundo tema que a gente precisa é um lugar tranquilo. Um lugar onde ela não vai ter perturbações, não vai ter grandes barulhos, coisas que vão tirar a atenção dela, tirar a tranquilidade que é necessário. Então esses 2 pontos são muito importantes, o horário que a pessoa vai fazer e também o local. Se a gente citou os grandes profetas, os grandes sábios do passado, saibam que aquela hora que eu falei anteriormente, muitas vezes era feito 1 hora antes do nascer do sol, ou seja, uma hora em que
há uma grande tranquilidade no mundo. O dia ainda não começou, a maioria das pessoas está dormindo, mesmo os negócios daquela época, a feira, as pessoas ainda estão tranquilas, descansadas, ainda pensando num começo de dia. Então é um horário que não é à toa. Muitas pessoas escolhem também alguns horários da noite para fazer isso. O próximo passo que a pessoa faz nesse primeiro método de meditação é buscar algo sagrado para ela se concentrar. Muitos cabalistas, nesse momento, utilizam algum nome de Deus, mas veja bem, eles não utilizam o nome de Deus como muitas pessoas fazem de forma errada. Elas pronunciam o nome de Deus como mantras e isso não funciona bem. Por quê? A ideia do mantra, ela é positiva, mas utilizar o nome de Deus para isso é proibido, porque você está falando o nome de Deus em vão. Então, ao invés de pegar essa energia de uma forma positiva, ela pode se transformar numa energia negativa. E esse mesmo manuscrito de 200 anos atrás, escrito por um dos maiores cabalistas que a gente conhece, ele traz um pouco dessa ideia de que a meditação, ela pode trazer uma energia muito positiva, mas se mal feita de forma errada, ela também tem uma energia negativa e a pessoa pode acabar se enganando dos seus níveis espirituais, de mensagens de autoconhecimento que ela tem que não são verdadeiras. Então tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente pensa no mantra, a gente vai ter dois tipos. Tem um mantra que a pessoa vai se focar, por exemplo, nos nomes de Deus. A gente tem um vídeo no canal onde eu mostro os 72 nomes de Deus. Deus tem mais nomes, mas existem 3 versículos que formam 72 nomes de Deus. Cada um desses nomes tem uma energia. Então, os profetas, muitas vezes eles visualizavam aquele nome. Então, esses nomes, cada um deles tem 3 letras. Ou a gente pode pegar um outro nome, o próprio tetragrama. A gente sabe que o tetragrama são 4 letras. Então, o que era feito era focar nesse nome, no formato de cada letra, tentar visualizar, por exemplo, o tetragrama em alguma superfície, em algo que eu estou imaginando. Então, a partir disso, eu vou buscar qual é o ensinamento que a primeira letra, o Yud, me dá. Depois, o Rei. Que cor está aparecendo para mim? Porque as cores também têm energias e a gente também tem um vídeo no canal sobre isso. Depois, o Vav e o Rei. Eu consigo visualizar, se eu uso daqueles 3 letras, se eu uso daqueles 72 nomes, eu pego um que tem 3 letras, a mesma ideia. Então, se a pessoa quer fazer, uma das técnicas é exatamente isso, é visualizar e ficar cada vez mais concentrado a ponto de que os seus pensamentos estão completamente neutralizados. As emoções também, a pessoa não sente mais nada e muito menos a nível físico. Ela não tem mais sensação, ela está completamente concentrada. Isso daqui, para uma pessoa que começa a estudar e a fazer, leva no mínimo 30 minutos para alcançar. Normalmente ela não vai conseguir fazer isso imediatamente, alcançar esse nível. Eu quero deixar uma coisa muito clara. A gente aqui sabe que a gente não tem como alcançar o nível dos profetas, mas a gente tem como alcançar níveis espirituais elevados. A profecia, nesse momento, ela acabou, ela só vai voltar com a vinda do Messias, mas a pessoa conseguir se elevar, se conectar com Deus e se conectar com a sua alma, isso ainda é possível. Então, a pessoa que ela começa a fazer esse processo, ela começa a aprender cada vez mais a se concentrar, ela chega cada vez mais nesse nível. Se ela consegue fazer muito bem isso, uma das provas que ela vai sentir é exatamente isso. Ela vai se sentir um pouco isolada completamente de tudo e focada naquele nome. Tem pessoas que só a imaginação não é suficiente, então elas querem usar mantras falando, pronunciando. Isso está correto? Completamente sim. É uma outra técnica que funciona. Há pessoas que querem usar versículos bíblicos. É permitido? É permitido, você pode fazer isso. A forma de fazer é repeti-los e repeti-los com muita calma e buscando interiorizar cada vez mais e mais
e ir se conectando com o seu eu interior. É importante você entender que a sua alma é a sua parte mais interior. E é isso que a gente quer alcançar. Se você consegue alcançar, então, esse toque seu com a sua alma significa que você está se elevando e você está se aproximando de Deus, o mundo fica muito mais claro para você. As mensagens de Deus chegam até vocês através da meditação. Então a gente vê aqui uma primeira técnica que ela realmente está falando de uma forma que você está se isolando completamente e está focando em algo, e isso vai levar um tempo dessa concentração conseguir funcionar. Leva um tempo, eu falo, no mínimo meia hora, e ela vai levar um tempo para você conseguir alcançar isso. Isso pode levar alguns meses. Se a pessoa fizer isso de uma forma constante e dedicada, ela vai conseguir chegar lá. Então a segunda técnica, ela vai funcionar de uma forma bem distinta, porque a ideia aqui é você pegar um conceito, normalmente uma frase, pode ser uma frase de impacto. Os cabalistas utilizam, às vezes, muitas frases de impacto que estão no Zohar, no livro do Esplendor. E aqui a ideia não é o mantra, a anulação do pensamento, exatamente o contrário. A ideia aqui dessa meditação é da expansão da sua mente. Como é feita a expansão da sua mente? Veja bem, não confunda a expansão da sua mente com a expansão do seu eu. São duas coisas completamente opostas, contraditórias. A ideia aqui é você pegar um conceito e você se aprofundar nele, você ficar completamente concentrado no conceito. Mais uma vez, não é repeti-lo simplesmente por repeti-lo e aí, através disso, você conseguir chegar num nível de concentração e de abstração. Muito pelo contrário, a ideia da expansão da mente é você, dentro de um conceito que você está estudando, ele não pode ser um texto, ele tem que ser, por exemplo, uma frase. E você se concentra tão profundamente nela para começar, para entendê-la no nível mais simples. Depois de entendê-la no nível mais simples, você não vai ficar satisfeito com isso, você vai tentar interiorizar isso para dentro de você. A terceira etapa é que você vai pegar essa frase e você vai entender as nuances que tem dentro dela. Você pode pegar um versículo bíblico e você sabe que a Bíblia foi escrita pelo próprio Criador. Então, na verdade, cada palavra ela tem um significado especial. Quem estuda no hebraico bíblico percebe isso de uma forma maravilhosa que te leva realmente a um êxtase muito grande. Então, você vai percebendo essas nuances e você vai percebendo que aquele conceito, aquele parágrafo bíblico que você está estudando, ele está te levando a um conhecimento muito mais profundo do que o superficial que você viu a primeira vez, ou que muitas vezes você sempre vê. E o que acontece? Então, cada vez você se conecta mais com o próprio Deus, porque você está expandindo a sua consciência dentro de algo restrito. Você entendeu? Parece uma contradição, porque você está pegando um versículo, um conceito, e você está expandindo ele ao máximo de profundidade. E dessa forma, o que acontece? O foco não é você, o foco é Deus. O foco é entender o ensinamento da palavra dele. Então isso vai fazer com que sua mente ela chegue num nível de elevação muito maior, muito mais profunda e realmente de uma forma natural, sem buscar suprimir os seus sentimentos, os seus desejos. Você está concentrado em Deus. Então essa segunda técnica, ela tem uma vantagem muito grande, porque o foco não é eu buscar suprimir o meu eu. Meu foco é que eu tenho o meu eu, mas eu estou tentando entender, compreender cada vez mais a palavra divina e dessa forma ter a clareza e a proximidade com Deus. Nesse momento, há uma anulação
do próprio ser, mas não porque eu tentei fazer isso, sim porque eu me conectei com algo muito maior, que é o próprio Deus. Então, a longo prazo, esse segundo tipo de meditação, ele leva a benefícios muito mais profundos. Normalmente ele vai levar mais tempo. É claro que também há necessidade de muita concentração, há necessidade de um tempo específico, a calma do seu lado, tranquilidade, não tem a menor dúvida que a nível de ambiente, de tempo, é muito parecido com o primeiro modelo de meditação, mas a nível de resultado, aqui a gente pode conseguir resultados muito maiores a nível de elevação espiritual, a nível de autoconhecimento e mais, a nível do conhecimento profundo da palavra de Deus. Então isso é algo que não é transitório como o primeiro tipo da meditação, que a pessoa se eleva, ela chega a esse nível, mas ela cai e, vamos falar, praticamente não vai sobrar nada. Claro que sobra, mas muito menos. Aqui o ensinamento ele vai ficar, então na próxima vez a pessoa ela já não vem do mesmo nível que ela estava, ela chega num nível ainda mais superior. É claro que o tema da meditação é um tema muito profundo, é um tema que tem que ser estudado e praticado. As fontes orais judaicas são espetaculares nisso, mas aqui a gente já te deu uma boa noção de algo que está na Bíblia, que os profetas utilizavam e que a gente, dentro do nosso nível, pode usar nos dias de hoje.